Olá, sou Flávia. O meu grupo ficou com o tema a abordagem sociológica do conhecimento, elementos para uma crítica marxista. Eu vou falar o tema 2.2, a renovação da abordagem sociológica do conhecimento, a Escola de Edimburgo, a Escola de Bath e a Escola de Paris. Bom, o programa sociológico do conhecimento foi elaborado pelo conjunto de trabalhos produzido em torno do Centro de Ciência da Universidade de Edimburgo na década de 60. E esse programa foi uma resposta intelectual da sociologia da ciência. A insatisfação com o desenvolvimento era a abordagem sociológica do conhecimento entre a divisão social e intelectual. Portanto, os paradigmas expressavam dois modos de vida incompatíveis, visando expressar o interesse da ciência na produção, na produção de conhecimentos científicos, né? E a tese de linguagem e a sua fala de principação era a forma de vida. E com tudo isso, a escola abriu um significado. A metáfora alude controvérsias da ciência sendo manifestações frente ao mundo e aos demais humanos. Portanto, o modelo e o modo se dá a explicação da geração do conhecimento, fruto de expectativa e finalidade, era em um contexto sócio-histórico. A busca pela superação de tudo, da divisão dicotômica entre a fonte do conhecimento ordinário e sistemático, se dá a ideia de conhecimento que é uma crença compartilhada pelos homens, né? Então, eles acreditavam com confiança que tudo aquilo que era compartilhado era melhor. E Bloom elaborou 4 princípios básicos referente a estudo sociológico. O primeiro princípio foi a causalidade, que o conhecimento sociológico é casual. O interesse fundamental pelas condições sociais que tornavam possível as crenças da forma como conhecimentos são observados. E o segundo princípio da imparcialidade anuncia a sociologia que deve adotar a postura de imparcialidade referente ao caráter falso ou verdadeiro, racional ou irracional do conhecimento. E o terceiro princípio da simetria coloca que os mesmos tipos de causa devem ser usados para explicações de crenças, sejam elas verdadeiras ou falsas. E o quarto princípio, que é a reflexibilidade, postula que os modelos usados pela sociologia devem ser aplicados à produção sociológica, buscando evitar que a análise da sociologia do conhecimento caia em contradição. A escola inglesa, que se preocupou com essa problemática da abordagem sociológica do conhecimento, foi a escola de Bath.
surgida no início da década de 80. Os princípios representantes dessa abordagem foram Harry Collins, David Trevor, e o foco na questão dos interesses e do princípio da simetria fundados pela Escola de Edimburgo era a elaboração do programa FORTE. E o programa empírico da abordagem sociológica foi formulado por Harry Collins, visando compreender o processo de abertura, fechando relativo às controvérsias no seio da atividade científica. Recapitulando, o processo de abertura e fechamento relativo às controvérsias no seio da atividade científica. No primeiro, busca-se mostrar como descobertas científicas, mas, assim, de uma interpretação. A científica dele era mais como se fosse de uma interpretação. E no segundo mecanismo, que fornecem o fechamento das controvérsias e limitam a flexibilidade de interpretação das produções científicas. As produções científicas eram limitadas. E o terceiro procedimento é o processo de fechamento dessas controvérsias, que eram no contexto social e no contexto político. Também nos anos 80 foi criada a Escola de Paris. O seu surgimento dos trabalhos de Bruno Mitchell, que tratavam o processo de inovação da inovação científica, cultural e técnica. Portanto, uma das contribuições mais importantes do grupo é a tentativa de superar as atividades científicas. Assim, os locais de trabalho, deslocando o foco da abordagem sociológica da ciência para descrições das pesquisas, na tentativa de impedir que, supostamente, entre a oposição entre o mundo natural e o mundo social dificulte a abordagem sociológica do conhecimento. O ator que definia o papel de que desempenha a rede é possível transcender o dualismo dominante no seio das ciências, tais como sujeito-objeto, verdadeiro-falso, conhecimento, poder, admitindo que pessoas, animais e coisas, objetos e instituição são atores. Portanto, nesse sentido, podemos perceber que diversas tradições intelectuais que se dedicaram à análise possibilitaram diferentes pontuações. A partir o marxismo, no sentido, ele assim, tinha umas contradições intelectuais e capitalistas. E a ciência, com o desenvolvimento do capitalismo, se desenvolve segundo as necessidades de acumulação do capital. Essa foi minha apresentação. Muito obrigada.